Você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista, que trata hoje das relações entre a saúde do corpo e as emoções. E quem nos fala mais sobre esse tema é a terapeuta Angelita Silva. Angelita, seja muito bem-vinda ao roteiro. Obrigada, Ana. Bom, para que os telespectadores entrem no espírito do tema de hoje, eu gostaria que você traçasse as ligações, as interligações entre o adoecimento do corpo e as emoções. Ok. Eu vou tentar traçar um breve relato de como começou esse trabalho que hoje eu denomino de a decodificação biológica das doenças, ou seja, nós procuramos as causas das doenças. Há 30 anos atrás, um médico alemão adoeceu gravemente pela primeira vez, logo depois de ter sofrido o maior drama da vida dele. Ele elaborou um trabalho muito sistemático, como é de costume com os alemães. Ele já era famoso pelo trabalho sobre câncer, ele e a esposa dele trabalhavam há muito tempo com câncer. Então, em primeiro lugar, esse trabalho se desenvolveu para o câncer, mas logo depois ele tomou um caminho de explicação de todas as doenças. Na verdade, nós começamos a descobrir que a cada adoecer estava ligado a uma emoção particular. Ou seja, quando nós adoecemos, quando um paciente adoece gravemente, ele antes deste adoecer, ele sofreu um impacto muito grande na vida dele, sofreu um drama de vida praticamente inesperado. É da ordem do inesperado, talvez o maior drama da vida de cada pessoa. A partir do instante que essa pessoa vivencia esse drama, o que vai acontecer com ele é que ele internaliza esse drama. E ao internalizar esse drama, este drama específico, essa emoção específica, é captada pelo cérebro, o que faz modificar as ondas eletromagnéticas no cérebro, e numa parte específica, porque cada emoção vai ser captada numa parte específica do cérebro. E essa parte que cuida do bom funcionamento de uma parte específica do corpo fica modificada por um tempo, o que faz com que apareçam sinais biológicos diferentes do normal no nosso corpo. Você poderia dar alguns exemplos de choques, traumas, conflitos que se transformam em doenças? Uma coisa que nós precisamos esclarecer, Ana, que não é qualquer conflito que vai nos adoecer. É necessário que haja um conflito biológico. E o que é um conflito biológico? Um conflito biológico é vivenciado quando alguém vive o maior drama da sua vida. E de uma maneira inesperada, conflituosa, brutal. É realmente algo que acontece lá fora. É um choque, é um drama, que é internalizado a partir de então através de uma emoção específica. Ou seja, nós estamos falando de conflitos vitais, como Dá alguns exemplos. a perda de um filho, a perda de um descendente. Toda espécie viva, para ela, é dramático perder a descendência. Um conflito biológico de medo de passar fome, um conflito biológico de medo de faltar água para beber. Isso são conflitos. E veja bem, eu estou colocando a palavra biológico atrás, porque isso provoca na nossa biologia, no momento que estamos vivenciando o drama, provoca em nós uma modificação biológica instantânea na nossa fisiologia. Bom, você disse que precisa ser um impacto grande, mas há pessoas que sofrem situações em que elas não se sentem tão impactadas assim e, portanto, elas não adoecem. Exato. Agora nós precisamos diferenciar uma coisa. Existem conflitos que vão ser impactantes para você e não para mim. Isso depende muito de como a pessoa vivencia a própria vida, do mental dela, como ela encara os problemas da vida. Mas, para nós, o que acontece é que, às vezes, por mais preparado que você esteja, você não estava esperando que esta palavra, que essa frase, que esse acontecimento viesse de um lado da sua vida, de um âmbito da sua vida. Quer dizer, a questão do inesperado é importantíssima, ou seja, quando nós temos um parente idoso que a gente sabe que está doente, que vai
que não tem saída, ou seja, que ele vai terminar morrendo, que vai para outro mundo, que vai deixar o corpo. Isto provoca em nós uma dor, uma tristeza, porém não nos adoece, porque já é esperado. Essa é a diferença. Mas um acidente que provoca a morte de um filho de 18 anos, que essa mãe jamais esperaria, ela imediatamente ela adoece. Agora, esse sintoma pode ser que ele leve 6 meses, 1 ano para aparecer. Mas enquanto ela está vivendo a dor da perda, existe nesse instante algo que é surdo, mudo, que não aparece, que é uma necrose das gônadas, ou seja, dos ovários dela. Ela vivencia essa perda dessa maneira na biologia dela, embora ela não se dê conta. E o dia que ela completa o luto, tempos depois, 1 ano, 2 anos depois, ela pode aparecer com um cisto ovariano como sinal da segunda fase, de uma fase que a gente chama de fase regenerativa, quando aquela dor já não está machucando tanto a pessoa. É justamente quando a dor não está machucando que aparece o efeito? Em algumas vezes o sintoma vai aparecer de imediato. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de dar o exemplo de dos animais. Vamos supor que nós estamos numa savana africana e que uma leoa teve 2 bebês, um muito traquina que vive se machucando e um belo dia esse bebê ele cai num precipício e se machuca muito, ele está desacordado. A leoa vai pegar este bebê, ela vai trazê-lo para junto dos outros animais, vai começar a cuidar dele. Qual é o único remédio que essa leoa tem para dar a esse bebê? Veja bem, toda fêmea mamífera existe no código de comportamento dela, que ela é responsável pela vida dos descendentes. Não cabe ao leão tomar conta desse processo. Esse processo é identificado à própria leoa. Então ela traz esse processo dentro dela, ela não é ensinada que ela precisa cuidar desse bebê, ela simplesmente faz, como as mães, nós mulheres cuidamos dos nossos bebês. No instante que esse bebê está adoecido, ela imediatamente ela vivencia uma sensação, perigo no ninho dela, perigo com o bebê dela. Essa sensação, essa emoção, que para ela é forte, pois ela é responsável pela vida do bebê, faz com que ela capte esse sentimento em uma parte determinada do cérebro dela, que é o cerebelo, e que vai ter como resposta uma produção acentuada de um leite excepcional para tentar salvar e suprir esse bebê que está vivendo um momento excepcional. Ele está tremendamente machucado, então esse leite excepcional vem para salvar esse bebê e não para matar esta leoa. Os médicos dariam o nome desse crescimento tumoral da glândula mamária dela de câncer de mama. Mas esse processo que é temporário, é isso que a gente precisa compreender, ele é totalmente temporário, ele só acontece quando a pessoa em questão vivencia uma situação extraordinária na vida dela. E é uma situação tão extraordinária que ela não tem como salvar esse bebê externamente, eu diria. E isso acontece com as mães hoje em dia, que mesmo que elas levem para o melhor médico, elas ainda possuem essa medicina interna. Essa preocupação constante pelo ninho, pela saúde dos filhos e até pela saúde do marido faz com que algumas mulheres tenham a maior tendência em desenvolver alguns tumores mamários, por exemplo. Eu ainda insisto, dê alguns exemplos entre a correlação de choques, traumas e conflitos e o aparecimento de algumas doenças, para o telespectador entender um pouco. No momento em que nós vivenciamos um drama, o que vai acontecer é o seguinte: existe um processo, existe uma lei específica para isso. Tanto que a primeira lei da decodificação, desse processo que a gente chama a nova medicina germânica, ela diz o seguinte: toda vez que um ser humano, um animal, ele vivencia um choque dramático, único na vida dele, brutal, sem solução imediata, e principalmente quando ele é vivido em solitude, que a pessoa não compartilha, ela vai introduzir esse choque externo inicialmente. Logo em seguida, ela começa a desenvolver uma emoção devido a esse choque. Essa emoção, ela é captada no nosso cérebro
em partes específicas. A cada emoção existe um lugar específico no cérebro que capta essa emoção. Dá alguns exemplos de algumas emoções e os correspondentes corporais. Por exemplo, a gente sabe, se eu pego o mapa mundial da fome no mundo, aonde é que você acha que estaria a maior quantidade de pessoas passando fome no mundo? Na África. Na África, lógico. E agora eu pego um mapa dos lugares que mais desenvolvem câncer de fígado no mundo. Não saberia dizer. A África. E qual é a relação entre fome e fígado? Exatamente. O fígado, qual é a função do nosso fígado? A função do nosso fígado é armazenar os nutrientes para que no momento devido esse fígado receba a ordem de distribuir, por exemplo, o glicogênio e outros nutrientes mais. Se eu preciso de açúcar, o fígado libera o glicogênio, então esse glicogênio já sai do fígado em forma de açúcar, disponível para o corpo. O povo africano que passa fome, ele vivencia esse conflito que é vital, a comida é vital, então a parte do cérebro que vai captar essa emoção de medo de passar fome, medo de não ter o que comer, medo de não ter o que dar para a minha criança se alimentar, isso faz com que o fígado desenvolva uma capacidade de armazenar muito mais do que uma outra pessoa normal que tem comida, que tem geladeira e que guarda os nutrientes e que faz reservas. A sensação de que vai faltar alguma coisa faz e leva uma mensagem imediata ao tronco cerebral, aos neurônios que são o comando central do fígado e envia uma mensagem para o fígado para captar e guardar muito mais do que o normal. Esse é o processo que quando dizem para a gente vai faltar gasolina, o que você faz? Guarda. Guarda gasolina, você vai para o posto de gasolina. Quando dizem vai faltar farinha, o que você faz? Estoca. Estoca. Vai faltar óleo, você corre... Lembra quando a gente era criança que ia faltar óleo, nossas mães mandavam todos os filhos comprar óleo, farinha, e vinha e fazia um certo estoque. Esse é o mesmo procedimento do nosso corpo. No momento em que eu sei que vai faltar, eu posso estar inconscientemente produzindo uma ordem para o meu fígado armazenar mais do que necessário. Essas são as famosas manchas no fígado, nódulos no fígado, e que a medicina também chama isso de câncer de fígado. Nós chamamos isso de uma reserva temporária. E desde que a pessoa sai dessa sensação do medo de que vai faltar, do medo da fome, o fígado dela volta ao normal. Bom, então a gente poderia deduzir que uma pessoa retornaria ao seu processo de saúde desde que ela entendesse por que ela desenvolveu esse processo. Exatamente. Nós trabalhamos com consciência. A partir do momento que eu sei que se eu mantenho uma emoção específica e que essa emoção, ao ser mantida por mim mesma, me adoece, o que acha que você faria? Eliminaria rapidamente. Rapidamente, você tenta sair dessa emoção, mas muitas pessoas não conseguem. Então, nós precisamos de um outro modo, porque se a pessoa está nessa emoção é porque ela não conseguiu fazer diferente, você concorda? Então, ela chega nesse processo porque ela realmente não teve condições. Ela não teve para quem pedir ajuda, ela não teve com quem conversar esse fato específico da vida dela. Então, nós precisamos encontrar um lugar mais seguro para ela e que a solução venha dela mesma, porque a minha solução pode ser boa para mim, mas não para ela. Então, assim, é quase que fabricar uma solução para ela, mas vindo dela mesma, ou seja, ela tem que ter condições de dar esse passo e achar um lugar seguro para ela, onde ela não precise mais vivenciar essa emoção. E como se pode ajudar as pessoas a encontrarem esse ponto de recolhimento e restabelecimento? E eu vou te pedir para responder após o intervalo. Muito obrigada. Aguarde um instante só, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos a conversar sobre as relações entre a saúde do corpo e as emoções com a terapeuta Angelita Silva.
Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje a terapeuta Angelita Silva, que nos fala sobre as relações entre a saúde do corpo e as emoções. Angelita, no bloco anterior eu te perguntei como é que a gente pode ajudar a este ser humano que está passando por esse processo de crise, né, corporal e emocional, a se restabelecer emocionalmente para que essa cura se reflita no corporal. Bom, a primeira coisa é a consciência. Esse trabalho, a decodificação biológica das doenças, a nova medicina germânica, ela possui leis, 5 leis, que foram estabelecidas, são leis que funcionam para todo caso de câncer e para todas as doenças. Todas as doenças seguem essas duas fases. Uma fase inicial de conflito ativo, onde a pessoa está totalmente conflituosa, ela não dorme direito, ela perdeu o apetite. Nesse caso, ela poderia estar fazendo úlceras ou tumores, ou paralisia de um órgão ou de uma glândula, ou ela pode ainda bloquear uma glândula ou desbloqueá-la. Por exemplo, hipertiroidismo, ok? Ou ela pode frear a produção de insulina, que é um bloqueio de uma glândula. Tudo isso porque ela está em conflito biológico. E ela começou esse conflito no momento de um choque, de um drama de vida dela. Então, nessa primeira fase da doença, que é uma fase onde existem insônias, falta de apetite, os pés e as mãos estão frias, isso em medicina tem um nome, é a simpaticotonia. O sistema nervoso dela está em alerta. É como se ela estivesse em perigo de vida. E quando nós estamos em perigo de vida, nós não dormimos direito, nós não comemos direito. Nosso sistema de vida, ele está totalmente em alerta para procurar uma solução para o nosso conflito. É normal. Quem vai dormir com um filho doente na UTI no hospital? Ninguém dorme. Quem vai dormir se ele está correndo o risco de perder o emprego? Quem vai dormir se amanhã ele não tem o que comer nem dar o que comer aos filhos? Então é normal que ele fique nesse estado de alerta. Se um dia essa pessoa aborda uma situação mais segura de vida, ou seja, ela consegue resolver este conflito específico do momento, ela entra numa segunda fase, que é a fase que nós chamamos de regenerativa. No começo dos nossos trabalhos, nós chamávamos essa segunda fase de fase de cura, mas quando eu falava assim, olha, você está vivendo a fase de cura, a pessoa saía fazendo o que ela queria. E ela precisava, na verdade, de um bom descanso para regenerar tanto o cérebro, tanto a psique, quanto os órgãos que adoeceram na primeira fase. A primeira fase, que é a fase de estresse ativo, que é essa fase simpaticotônica, essa fase de alerta, ela geralmente, em mais de 90% dos casos, ela não apresenta uma sintomatologia evidente. Não, ela apresenta, mas não é evidente. Não é evidente que você sinta que você está fazendo microúlceras na sua pele, quando você está em conflito de separação com alguém. Mas quando você retorna o contato, por exemplo, num conflito de separação, primeiro você está separado do seu bem-amado, você faz microúlceras na sua pele porque você não tem mais uso nem função dessa pele. Quando essa ausência de contato é quebrada, ou seja, quando o contato é novamente restabelecido, a sua pele vai regenerar. E é aí que aparece uma certa coceira, uma certa alergia, uma certa inflamação. Porque é no processo de recuperação. É no processo de recuperação. A segunda fase é a fase sintomática. Nós costumamos dizer assim, que desde que o seu conflito é resolvido, você começa a ter toda a sintomatologia.
embora alguns sintomas tenham aparecido antes, úlceras, tumores. Só que na segunda fase, você vai regenerar seu corpo. E para regenerar, você vai limpar, vai cicatrizar. Para a cicatrização, é necessária a presença de bactérias e de vírus, fazer uma inflamação, uma infecção. Não existe cicatrização sem inflamação. Então, é por isso que a gente chama a segunda fase também de fase quente. A pessoa está com os pés e as mãos quentes, porque ela mudou de sistema, ou seja, antes ela estava num sistema de alerta, agora ela está num sistema de repouso, que nós chamamos também, a medicina chama de vagotonia. O sistema vagotônico, ele impera, nesse momento a pessoa está com muito sono, muito cansada, ela exige dela mesma descansar muito mais do que o normal, dormir muito mais do que o normal. O apetite volta, porque as coisas tranquilizaram. A vida dela foi resolvida numa questão importante. E aí, nesse momento, por exemplo, apareceria um câncer? Olha, o câncer pode aparecer tanto na primeira fase, por exemplo, no exemplo da leoa, que precisa dar um leite muito nutritivo, ela faz o câncer imediatamente, 24 horas depois que esse bebê machucou, ela faz e produz esse leite excepcional. E na segunda fase, essa leoa ela vai jogar fora esse câncer, ou seja, ela pode fazer uma infecção no mamilo dela para jogar fora aquele tumor que não precisa mais, que não faz mais sentido, porque o bebê já está saudável. Em alguns casos, por exemplo, no caso da úlcera do estômago, essa úlcera é feita na fase de conflito ativo. Na primeira? Na primeira fase. E quando a pessoa resolve esse conflito de contrariedade no território, quando ela fica em paz no território dela, a tendência é dessa úlcera cicatrizar. Então, aí ela pode, em um determinado momento, fazer uma inflamação no estômago, né? Mas ela estará regenerando essa úlcera. Nesse caso, seria uma cicatrização nessa parede do estômago. E quando você apresenta uma doença num estado agudo, né? Que para nós, do ponto de vista clínico, ela estaria num estado agudo. Por exemplo, uma inflamação extensa no pulmão que ameace a sua sobrevivência. Em que fase ela estaria? A inflamação do pulmão, ela se dá na segunda fase também. Por exemplo, uma bronquite que inicialmente a pessoa faz, ela tem um problema a nível de território, a nível dos limites do território dela, da abordagem, do que ela chama de território, que ela não está conseguindo estabelecer para ela mesma o território que lhe é conveniente, por isso acontece muito com as crianças, né? Muitas crianças possuem essa bronquite, que elas começam a querer um território, talvez cerceado pelos pais, muitas vezes elas dividem um quarto com outras crianças. Isso depende muito da situação externa, ela pode ser muito variável, mas é o sentimento interno dessa criança de não estar conseguindo manter o território dele ou estar querendo mudar de território. E aí, nesse caso, num primeiro momento... Mas isso pode chegar num risco de morte? Assim, porque sob uma análise clínica, às vezes a pessoa está sob risco de morte. Olha, o caso é muito grave, é uma inflamação extensa. Claro, por quê? Porque essa pessoa... Eu queria que você explicasse, assim, como é que é visto essa agudização. Por que chega nesse caso extremo, né? Extremo. Bom, uma coisa é muito clara para nós, que essa primeira fase conflituosa, onde a pessoa vive o conflito dela, nesse caso um conflito de marcagem do território, de não conseguir marcar seu território, ou ter um medo de perder seu território, o que causaria uma necrose dos brônquios inicialmente, quando ela resolve o conflito, essa pessoa entra nessa crise aguda que você chama, vamos supor uma bronquite muito forte. Bom, nesse caso, tudo depende de quanto tempo essa criança ou esse adulto ficou nessa parte inicial, ou seja, quanto tempo você fica em conflito, isso determina a sua capacidade de regenerar ou não. Se você fica pouco tempo em conflito, a sua crise de cura ela é pequena. Ela pode ser de algumas horas, de 2 dias, mas se você ficou muito tempo em conflito, você levará muito tempo para regenerar seu corpo. Esse é um grande
ponto e uma grande informação para nós é que nós não temos mais o direito de ficar tanto tempo machucando a nossa biologia. Claro que até então nós não sabíamos que uma emoção negativa estava machucando realmente a nossa biologia, mas está o tempo todo. Todas as emoções fortes que nos machucam, elas estão nos adoecendo. Então, quanto menos tempo eu fico em conflito, maior a minha chance de recuperar a minha biologia, de recuperar a minha fisiologia, de voltar à minha normalidade. Então, as crises agudas acontecem muito pela quantidade de tempo que se ficou em conflito. E muitas vezes existe perigo de vida. Bom, nosso tempo já está se encerrando. Nossa última pergunta para você. Como evitar, então, né? Deve ser a curiosidade de todos nós, olha, esse conflito da doença, né? Como evitar essas situações de conflito e se nelas entrarmos, como sairmos rápido? Bom, eu queria que você me desse um pouco de tempo para explicar. Não é qualquer conflito que adoece. Sim, você disse isso São no início. São conflitos biológicos e devido a grandes dramas de vida, onde eu não consegui, com a minha inteligência ou com a minha ação, resolver essa questão. Então, por algum tempo, devido a essa situação extraordinária, o meu corpo reage como se ele já tivesse ele tem um programa especial de sobrevivência da espécie. E outra coisa importante, você só adoece se a sua vida está em risco ou se a vida de alguém que você ama está em risco. Então, você só muda a sua biologia nestes casos, onde apresenta um risco de vida e que a sua biologia traz uma solução interna que não foi possível externamente, com a sua inteligência, com o seu corpo, com sua ação. Então, uma vez que nós já nos demos conta que estamos vivenciando uma emoção negativa, uma emoção muito forte, é importante que a gente se lembre e tenha consciência de que essa emoção está provocando algo na nossa fisiologia. Nós não temos mais o direito de passar e de dizer que eu posso ficar com raiva muito tempo, que eu posso ficar com medo muito tempo, que eu posso ficar sem meu emprego muito tempo. Isso são questões vitais hoje em dia que precisam ser resolvidas de uma maneira ou de outra. E não é com o intelecto. Se temos que resolver uma questão, precisamos resolver na prática e ter segurança para resolver. Esse fato nos leva a pedir ajuda. Muitas vezes adoecemos porque guardamos em nós uma emoção específica que está nos adoecendo simplesmente porque não compartilhamos. Antigamente as pessoas sentavam na calçada de tarde e as mulheres compartilhavam, os homens iam à caça e compartilhavam, falavam da vida deles. Hoje em dia essa solidão com tanta gente perto, isso nos adoece também. Então, compartilhar é fundamental, pedir ajuda a um bom profissional é fundamental. E você, sabendo que você está alimentando uma emoção negativa, está produzindo uma doença, eu acho que só essa consciência nos levaria à cura. Angelita, muito obrigada pela sua entrevista ao Roteiro Espiritualista. Muito obrigada a você, Ana. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Muito grata.